Mateus 13, 24 a 30, a parábola do joio. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus apresentou em Mateus pelo menos alguns sermões ou discursos ou palavras de instrução. Ele fez no capítulo 5, chamado Sermão da Montanha. Depois ele falou por parábolas. Ele fala sobre os juramentos, aplicando isso sobre a palavra de que o homem deve ter cuidado no que jurar. Depois ele fala sobre o discurso missionário, a partir de Mateus capítulo 10. E como eu já disse, ele tem um discurso das parábolas. E nesse discurso, nesse capítulo, ele ensina 7 parábolas. Ele começa com a parábola do semeador, na qual Jesus lida com a questão do trabalho, do estabelecimento do reino de Deus. A semente é lançada. Existe ali um bom solo, o solo pedregoso, o solo de espinhos e o solo de terra fértil. Ele fala sobre a parábola do joio, aonde Jesus Cristo mesmo explica que Ele é quem semeia, semente do Evangelho. Os frutos são os filhos. O terreno é o mundo. Enquanto o joio é semeado de noite como uma semeadura do mal, uma semeadura que tenta atrapalhar o crescimento do trigo. Eu não sei se eu já disse para vocês, mas quando nós vivíamos no Rio Grande do Sul, numa das últimas coisas e visitas que nós fizemos a alguns irmãos num distrito fora da cidade, nós visitamos uma plantação de trigo, um trigal. Era pôr do sol. E, meus queridos, é uma visão cheia de significado, de beleza. Você vê o pôr do sol, ou o sol se escondendo atrás daquela lavoura de trigo balançada ao vento, é uma visão maravilhosa, muito mais para nós que conhecemos o que o trigo representa. Então Jesus faz essa parábola do joio, mas também ele faz a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, aonde ele fala, onde Jesus ensina sobre o crescimento do reino do mundo, apesar das investidas e da tentativa do mal, ou tentativas do mal em obstruir o crescimento. Jesus fala sobre o tesouro escondido e fala sobre a pérola de grande valor, aonde Jesus ensina sobre o valor do seu sacrifício, do reino, das verdades incontestáveis que ele anuncia, o valor do evangelho do reino de Deus. E ele termina a sua 7ª parábola no capítulo de Mateus sobre a parábola da rede, onde mais uma vez Jesus ensina sobre as responsabilidades dos discípulos no mundo, de anunciarem, de pregarem, de divulgarem, de testemunharem, de lançarem a semente da palavra de Deus. Eu gosto muito, eu já disse isso, de um cântico que diz que quando Jesus chama os seus discípulos pescadores
Paulo César, quando canta essa música, ou cantava essa música, ele dizia: vinde após mim, disse Jesus a certo homem, pescador. E enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo na rede de Deus, o peixe que vem, o homem que vem, começa vivendo. William Hendrickson, um conceituado comentarista, ele diz que as parábolas de Jesus, porque é importante nós notarmos que Jesus começou o ensino por parábolas, mas depois ele para a fazer isso e explicar isso aos seus discípulos. Então, num determinado momento, num determinado tempo, num determinado instante do ministério de Jesus, ele oculta verdades impressionantes dadas, explicadas aos seus discípulos, e ele não o faz, ou não permite que seja revelada essas verdades àqueles que ouvem a palavra, que desprezam a palavra e que não entendem a palavra, ou não querem compromisso. Então, a parábola ou o ensino de Jesus é para revelar o seu amor, a sua graça, o seu conhecimento e a sua verdade aos seus, aqueles que creem nele, mas é para ocultar tais verdades àqueles que desprezam o seu ensinamento. Ela revela de forma plena a verdade aos que aceitam e recebem de coração a palavra dele, mas ela oculta aqueles que rejeitam. Eu quero convidar você a olhar a partir do versículo 24. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem ou os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os seus servos, ou os servos do dono da casa, esses lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Então ele respondeu-lhes: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o, os feixes, para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez. Dá-nos, ó Deus, entendimento, para que compreendamos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus mesmo fornece, explica, mostra o que essa parábola queria dizer. Ele mesmo esclarece: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. É ele mesmo, é o enviado de Deus, é o Cristo. É aquele de quem nós cantamos agora mesmo, que verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Muitos de todas as tribos, povos, línguas e nações virão. O campo aonde ele semeia é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino. Para que eu possa e você possa, por onde você for, evidenciar e mostrar a glória de Deus. O joio, aquela erva que parece com o trigo, mas que não tem fruto, não tem grão, são os filhos do maligno, que a todo custo tenta atrapalhar, falsificar o evangelho. O inimigo que semeia o trigo é o diabo, com falsos ensinamentos, falsas verdades, falsas falsidades. A colheita é o fim desta era. E os encarregados de fazer essa colheita são os anjos. E você vai perceber que Jesus explica isso um pouco mais adiante, 37 e 39. Eu gostaria de falar hoje sobre a semeadura do mal. A semeadura da falsidade, do evangelho falso. A falsidade, o engodo, a tapiação, a corrupção, a adulteração, sempre fizeram parte da natureza humana, da minha e da sua, do mundo. Sempre fomos, vivemos situações a essas. E foi tapeando, falseando a palavra de Deus, que o inimigo tentou e derrubou Adão e Eva. Essa geração do caráter, da personalidade, da natureza das pessoas, essas mesmas pessoas lançam mão para obterem vantagem, algum lucro, fruto da desonestidade, do golpe, do suborno, da tapeação. Quando eu, meu querido, falei sobre isso lá na igreja, eu me lembrei naquela ocasião, e aqui os mais velhos ou os mais vividos hão de lembrar, que antigamente nas farmácias, anualmente, salvo engano, tinha aquele almanaque do Biotônico Fontoura. E lá havia muitas histórias, muitas narrativas, mas lá tinha geralmente história de um personagem português, abrasileirado, chamado Pedro Malazarte. Trapaceiro, enganava, tirava vantagem, fazia tudo isso. E hoje nós podemos ver de forma muito acentuada, maléfica nos nossos dias. Todos os dias os telejornais noticiam falsificação. Essa semana houve uma reportagem que pessoas compraram celular e receberam nada dentro da caixa. Receberam frutas, receberam, sabe, as pessoas sempre estão tapeando. A falsificação de documentos, de assinaturas, de combustível, médicos falsos, enfermeiras falsas, profissionais falsos, políticos falsos, profissionais falsos, empresas falsas. Clonagem de cartão magnético, adulteração de placa de veículos, pirataria de CD, ou de roupas, ou de tênis, ou de qualquer outra coisa. Ou seja, isso faz parte e, consequentemente, aqueles que praticam isso estão roubando a verdade de alguém. Medicamentos adulterados que causam um malefício tremendo à vida das pessoas. E agora, meu querido, para completar, até canais
manchetes, notícias são veiculadas, não é? De forma tão grande, tão veemente, falsificadas. Vivemos num contexto em dias marcado pela falsidade e pelo original, pelo verdadeiro e pelo adulterado. Se você, por exemplo, vai numa loja de automóvel, de autopeças, comprar uma peça, geralmente a pergunta do balconista é: original ou réplica? Já percebeu isso? Porque faz parte da vida. E comprar a réplica, meu querido, é vantagem. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus foi o maior de todos os mestres na utilização do recurso da parábola, ensinando, falando para ilustrar determinados fatos, verdades, para explicar um assunto. E nessa parábola específica, meu querido, em que o mal semeia a sua semente, a Bíblia diz que a parábola que Jesus conta é a parábola do joio. E mais uma vez fica esclarecido e mostrado a excepcional capacidade do Senhor de abordar este assunto, transformando de forma clara, simples e compreensível para os seus ouvintes. E ele mesmo explica isso. Através das parábolas, o Senhor Jesus conduziu os seus ouvintes a entenderem tudo aquilo que ele queria transmitir. No entanto, ele também falou desse recurso para não ser compreendido, a menos que ele explicasse. Quando nós olhamos para o texto, nós temos algumas coisas que nos chamam a atenção. E eu creio, meu querido, que olhando para esse texto, onde o mal semeia a semente do mal, da dúvida, da trapaça, da mentira, enganando as pessoas, levando as pessoas a exporem, a viverem o evangelho falso, a primeira coisa que a gente tem de entender é que nesse texto nós precisamos ter coragem de reconhecer que a igreja, que o povo de Deus e que no mundo hoje, mais do que nunca, está sendo semeado com uma mensagem falsa, com uma verdade falsa, ou com uma mentira, melhor dizendo, uma semente falsa. Perceba, meu querido, a boa semente foi semeada pelo Senhor, o trigo. Exemplo da igreja, da bondade, do amor, da misericórdia, da boa semente, mas o inimigo vem e joga no meio do trigo a semente do mal. E como já foi dito, vivemos num contexto marcado e generalizado por falsificação de toda a natureza, de toda a espécie, em todas as áreas da vida. E irmão, inevitavelmente o contexto religioso, a vida espiritual e a igreja do Senhor também está permeada, está sendo solapada, está sendo perseguida, está sendo invadida, está sendo, meu querido, não destruída, porque não será, mas de todo tipo de falsidade. Não é fácil, ou não é difícil nós percebermos, meu querido, pregadores ou pastores, ou seja lá o que for, que anunciam em nome de Deus coisas que Deus nunca falou, nem nunca disse. Prometendo como resultado da fé no Senhor a cura de todos os males, o crescimento, o enriquecimento, o empoderamento e tudo mais. A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, essencialmente é boa, a despeito das falhas e pecados que os convertidos ainda incorrem e cometem. Mas a igreja é boa, porque é feita com a boa semente, é construída com a boa semente. Aliás, é o próprio Jesus que constrói essa igreja. Mas o inimigo vem e lança dentro da igreja aquelas pessoas ou aquelas coisas que vão deteriorar, que vão contaminar, que vão estragar
ou pelo menos tentar estragar o bom fruto. Perceba, o texto diz que a semente foi lançada e quando cresceu, de repente aparece o joio. E como eu disse no início, nós estivemos lá nessa trigal, e uma coisa que nos chama a atenção é que ali também tem uma espécie de azevém, ou de uma planta que parece o trigo. A diferença está em que você pega o trigo e quando você esfarela na mão e debulha na mão, os grãos aparecem na sua mão. Quando você pega um cacho de joio e aperta e esfarela na mão, ele não tem fruto nenhum para dar, nem para mostrar. É só palha. O verdadeiro povo de Deus é constituído de pessoas por ele eleitas na eternidade, chamadas no tempo determinado para participarem de todas as virtudes do Senhor. É para isso que nós somos chamados, para viver de forma graciosa a graça de Deus, o temor de Deus, o amor de Deus. Não temos cuidado para não nos contaminarmos com o que é ruim, nem com o que é mal. Os crentes são chamados para participarem da graça e da nova vida oferecida em Jesus. As coisas velhas ficaram. As coisas podres foram deixadas para trás. As coisas ruins foram abandonadas. Embora hoje o inimigo tente, meu querido, lançar dentro da igreja, do povo de Deus, ideias que contaminam, que corrompem, que destroem, que deturpam e que pregam contra ou anunciam contra o evangelho de Deus. Deus que na sua infinita grandeza, ao chamar, ao vocacionar os seus escolhidos, Deus regenera, converte, transforma, restaura de modo eficaz o ser do crente para que esse não venha de modo nenhum a cair da graça, ou cair da fé, ou perder a fé, ou perder a salvação, porque ele foi transformado, ele foi selado, ele foi regenerado. Ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Esse é, meu querido, a boa semente que o Senhor lançou no mundo, que é o campo, para que produza frutos. Eu e você não fomos chamados para viver dentro da igreja acomodados, em bancos estofados, em lugares climatizados, com uma boa música, uma boa mensagem, um bom ambiente, boas pessoas. Nós somos chamados para que, além disso, nós saiamos e lá no mundo nós anunciemos o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Deus lança uma boa semente e implanta no coração do verdadeiro convertido uma nova disposição de vida para que este germine ou esta germine, cresça e produza frutos. Frutos bons. Frutos que proclamem a glória de Deus. Jesus estava com fome, ele vê uma figueira cheia de folhas, e folhas grandes, bonitas, verdejantes. E se você talvez não tenha se atentado ou lido, primeiro a figueira produz frutos, depois ela dá folhas. Depois ela verdejece, ou ela fica verde, melhor dizendo. Quando Jesus chega ali, não tem fruto, só tem aquela folhagem verde. E Jesus amaldiçoa aquela figueira, e no outro dia ela está seca. Ela morre. O que nós aprendemos com isso é que Jesus condena, amaldiçoa aquele hipócrita, aquele que parece ser, mas não é, aquele que parece ter, mas não tem a vida, aquele que parece ser discípulo de Jesus, mas não é. É uma semeadura do mal. Então, meu querido,
O apóstolo Paulo, ou Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, depois de ele ter falado de santificação de vida, ele completa o seu argumento dizendo, abre aspas, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva, é permanente e produz bons frutos. É assim que a palavra de Deus faz na nossa vida, e esse, meu querido, essa é a boa semente. É aquela semente que o Senhor da seara lançou e produziu, e tem bons frutos, e está no mundo para produzir melhores frutos ainda, ou muitos bons frutos. E às vezes eu fico pensando, quanto de produção de fruto eu tenho? O quanto de frutos eu produzo? Não se trata, meu querido, de contar, ou de dizer, ou de dar testemunho, mas como eu tenho testemunhado, eu tenho falado isso aqui já algumas vezes, quando você está na fila, meu querido, em que há um congestionamento, quando você está na fila do banco e que a coisa não anda, quando você está na fila do supermercado e a coisa não adianta, quando você está na fila da loteria para pagar conta, tá? Quando você está lá na fila e a coisa não anda, em vez de reclamar, em vez de brigar, em vez de ficar com raiva, em vez de dar muxoxo, meu querido, aproveite a oportunidade, tire do seu bolso um folheto, uma mini bíblia, dá para alguém, fale da igreja, fale da sua fé, testemunhe do Senhor, anuncie a graça, fala da alegria que você tem em servir ao Senhor, fala que aquele dia foi um dia no qual Deus fez e no qual Ele já agiu em seu benefício, não é à toa, não é sem propósito que você está ali naquele lugar. Eu sei, meu querido, que muitas vezes nós temos a tendência de nos enervarmos. Silvana e eu estávamos chegando quinta-feira de Goiás, logo depois daquela chuva. Quando nós entramos na marginal do Tietê, até a nossa casa, o quê? 17 quilômetros, 20 quilômetros, foi 1 hora cravado. 1 hora. Manda para cá, manda para lá, pista central, pista lateral, pista expressa, não sei o que lá mais, anda por aqui. 1 hora para chegar em casa. Eu tenho de aproveitar e pensar e considerar na graça de Deus e pensar, puxa vida, nós saímos de Goiás ontem, 1000 quilômetros, viemos, andamos um pedaço de noite, pegamos chuva pela estrada, chegamos até aqui, guardados, protegidos, louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meu querido, preste atenção, Deus é o eterno e soberano agricultor, e só Ele. E Ele só planta e semeia a boa semente. Ele ama, Ele cuida, Ele zela da sua lavoura. Mas, no entanto, meu querido, preste atenção, enquanto Deus é o eterno, soberano e amoroso e cuidadoso agricultor, Satanás, na sua sagacidade, tem semeado uma semente de má qualidade no terreno de Deus. E a gente precisa estar atento para isso. E muitas vezes olhar para a nossa vida e dizer o que eu tenho parecido, o que eu tenho produzido, o que eu sou nesse mundo. Porque Jesus explica, o fruto são os filhos de Deus. O bom fruto. O fruto do inimigo são os seus filhos. São aqueles que parecem, mas não são crentes. Essa má semente, meu querido, está sendo jogada, está sendo lançada no terreno de Deus. Inicialmente não tem como ser identificada pelo homem, porque a sua aparência exterior é tudo semelhante com a boa semente de Deus. Você já encontrou pessoa que tem cara de crente, jeito de crente, fala de crente, palavra de crente, verbos ou citações de crente, mas que não é crente? Você já encontrou gente que te engana com a sua boa falácia, mas não tem temor de Deus no seu coração?
Perceba, o inimigo no terreno de Deus, na igreja de Deus, semeia, muitas vezes manda e coloca pessoas que são pedras de tropeço para que possa estragar a igreja do Senhor. E essa má semente, essa semeadura má, parece semelhante com o filho ou com a boa semente de Deus. Contudo, depois que ela germina, depois que ela cresce, ela torna-se possível reconhecê-la por causa de dois aspectos. Ou ela se torna uma árvore estéril, sem produção nenhuma de fruto, ou seus frutos são maus, são ruins, e para nada mais, ou para nada servem. Nesse mesmo evangelho, meu querido, Jesus, no capítulo 3, narra a pregação do profeta Jonas, ou Mateus narra a pregação do profeta Jonas. E ele, vendo a falsidade dos fariseus e dos saduceus que estavam vindo ao batismo de Jesus, e ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, bons frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles vêm, eles querem entrar, eles estão juntos, eles estão caminhando juntos. No mesmo capítulo 7, meu querido, do Evangelho, o Senhor Jesus, alertando sobre os falsos mestres, diz: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Colhe-se boas frutas de espinheiros, figos de abrolhos? Jamais. Assim, toda árvore que produz bom fruto, porém, a árvore má produz mais fruto. Meu querido, não pode a árvore boa produzir um fruto mau e nem a árvore má produzir um fruto bom. Ou seja, eu não posso desonrar a Deus, eu não devo pecar contra Deus, eu devo me esforçar por viver uma vida reta, íntegra na presença de Deus. O resultado lógico, comum, normal e natural de uma vida espiritual improdutiva, infrutífera ou de frutos ruins, consequentemente, é uma colheita de falsa adoração, oriunda de um falso coração, de um falso adorador, de um falso crente, de uma falsa pessoa que colocou a sua fé falsamente no Senhor. Enquanto, meu querido, o resultado lógico, comum e normal de uma vida espiritual sadia, fruto de uma conversão verdadeira, meu querido, é aquele que produz bons frutos, honra, glorifica e louva o Senhor. Então eu quero chamar você a atenção para essa palavra de Jesus. A semente foi semeada, a boa semente, pelo Filho do Homem. O evangelho da graça, da redenção, da transformação, do amor, da mudança, da honestidade, da verdade, inquestionável, incontestável. Mas enquanto eles estavam descansando, digamos assim, de noite veio o inimigo e lançou a falsa semente, o joio. E o joio cresce e cresceu. E perceba uma coisa muito importante no texto, meu querido, é que de repente os agricultores, os empregados dizem assim: nós podemos, quer que nós arranquemos esse joio? E ele diz: não, porque pode ser que no arrancar do joio você arranque também o trigo. Deixe que ele cresça. E quando ele crescer, ele será muito bem identificado. O resultado lógico, comum, normal e natural de uma vida espiritual improdutiva, infrutífera ou de frutos ruins, ou seja, o resultado de uma falsa conversão, tem sido o surgimento, meu querido, de milhões de evangélicos que não são crentes genuínos, não são verdadeiramente convertidos e não são comprometidos com a graça de Deus. O resultado da semente lançada por Satanás na lavoura do Senhor tem sido ainda a desmotivação de tudo o que é de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Você já esteve em algum lugar, em algum ambiente onde alguém está falando da palavra de Deus e de repente
pessoas mexendo no celular, onde as pessoas estão fitando em outras coisas, não estão nem aí, não querem ouvir, não querem prestar atenção. Sabe por que naquele coração, meu querido, falta no coração de uma pessoa que não tem o verdadeiro evangelho, falta motivação para orar, falta motivação para cantar, para louvar, falta motivação para exaltar o nome de Deus, falta motivação para vir aos cultos, falta motivação para ler a palavra, falta motivação para dar o bom testemunho. Eu pergunto, você tem feito isso? Ou seja, você tem aproveitado as oportunidades, seja nas filas da vida que você enfrenta para falar do amor de Deus, da graça de Deus, da alegria de Deus, da paciência em Deus, do amor e da bondade, da fidelidade de Deus a Ele e, consequentemente, para isso, ou com você? Por isso, meus irmãos, é com muito temor e suplicando a iluminação do Espírito Santo de Deus que eu quero convidá-los, convidar você pessoalmente para uma reflexão sincera dessa realidade apontada na parábola e confirmada no dia a dia do seio da igreja. Boa semente ou má semente? O que você tem produzido? Quanto tempo você para orando, pensando e considerando na graça e na bondade de Deus? Falta comunhão, falta alegria, falta fidelidade, falta sinceridade, falta amor, falta fé, falta esperança e falta desejo de Deus, pela palavra de Deus e pela verdade de Deus. Infelizmente, essa é a realidade que a igreja de hoje vive, mais do que nunca, onde está sendo semeada também a semente do mal, do adultério, ou da palavra adulterada, torcida, estragada, palavra da mentira, palavra da ilusão e da falsidade. Mas eu queria também falar sobre a reflexão de que também a certeza de que a erva daninha somente, ou a semente ruim, o joio plantado por Satanás, apesar de estar semeada, preste atenção nisso, apesar de ela estar semeada na lavoura do Senhor, apesar da semente do mal, da semeadura do mal, crescer junto com a semente do Senhor, com a boa semente, preste atenção no tempo determinado, no tempo certo, essa árvore, esse fruto, essa semente crescida será arrancada pelo Senhor da seara. Ele vai arrancar. Ele vai separar. Perceba que no versículo 28 eles dizem: queres que nós arranquemos o joio? A resposta dele foi: não. Para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Ou seja, meus amados irmãos, é necessário, embora o joio seja muito parecido com o trigo, é necessário se fazer ou passar um tempo para que ambos tomem forma definitiva para serem distinguidos um do outro. Perceba que verdade maravilhosa. Meu querido, vai chegar um tempo em que o crente vai ter uma distinção absolutamente perceptível do mal. O falso crente vai ser exatamente identificado quando chegar o tempo. Deixa que cresça. Deixa que ele apareça.
Porque quando chegar o tempo, é o Senhor, através da sua ordem, os seus anjos, que vai dizer: agora juntem todos, catem todos, amarrem todos num feixe e lancem no fogo para ser queimado. No entanto, meus amados irmãos, mesmo sendo descobertos no meio da plantação, o joio não pode ser arrancado de imediato. Mesmo que viva alguém sem temor de Deus, eu não posso. Segundo os especialistas, o joio produz uma raiz profunda que se alonga e que se entrelaça com a raiz do joio. É um outro perigo, porque quando você vai arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Então deixa. Apegue-se à palavra de Deus, se firme na palavra de Deus, viva com a palavra de Deus. Por isso é que o Senhor da lavoura recomenda aos seus servos para que deixem, que cresçam. Com toda certeza, arrancar o joio, o trigo seria prejudicado, porque estaria também sendo arrancado fora do tempo, fora da colheita, fora do momento exato. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para isso e nós então aplicamos essa sábia palavra de Jesus à sua igreja, ao seu reino, isso torna-se mais fácil compreender o porquê, então, Deus permite que no meio do seu povo exista um número tão grande de pessoas que se dizem evangélicas sem que nunca mais ou nunca verdadeiramente tenham se convertido. Quando nós olhamos para essa palavra aplicando isso, meu querido, nós podemos entender nessas palavras de Jesus, no contexto da igreja atual, onde se torna mais fácil compreender porque existem falsos crentes, falsos cristãos, falsos pastores, falsos líderes, falsas igrejas. Pessoas que invertem a mensagem, pessoas que pregam o que não é verdade e o que não salva e o que não produz verdadeiramente frutos. Na lavoura, o joio foi reconhecido, foi identificado, foi detectada a sua presença maléfica no meio do trigo, na lavoura de Deus, Deus que é o bom construtor e o sábio agricultor, contudo foi preservado para que a boa semente não fosse destruída. Aliás, ela fosse identificada. Porque quando crescem, você sabe o que é joio e o que é trigo. Quando há falsos cristãos no meio da igreja, quando chegar o tempo da cega, facilmente você vai identificar. Estiveram entre nós, caminharam conosco, mas não era nosso. Com a igreja do Senhor, acontece o mesmo, como eu já disse. Serão identificados. Contudo, meu querido, mesmo identificados, serão preservados e continuarão até o acerto final, até o dia da colheita. Continuarão andando, convivendo, entrelaçando com os verdadeiros cristãos, abraçando, convivendo, comendo, até o dia em que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade de separá-los definitivamente. Eu não posso excluir ninguém do reino dos céus. É tarefa do Senhor. E é interessante que ele deixa ali, para que quando chegar o momento, ele mesmo dirá: colham, arranquem, amarrem e joguem no fogo. Sabe, meu querido, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, o Senhor deixa mais claro esta verdade quando disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, ele se assentará no trono de sua glória
e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele então separará dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, meu querido, chegará o momento em que ele próprio, aquela semente, aquele fruto, aquela árvore que ele sabe que é do mal, chegará o tempo da colheita. E o texto continua: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Querido, quem foi que lançou a má semente, fez a má semeadura do reino de Deus? Foi o inimigo, foi o diabo, foi Satanás. E perceba que aqui no final dos tempos, ele jogará e lançará no fogo eterno o diabo e os seus anjos, os seus seguidores. Meu querido, na lavoura, o joio cresce, se mistura, parece com o trigo, mas como nós já dissemos, ele não frutifica. No entanto, pelo fato das suas raízes estarem entrelaçadas, ele não pode ser arrancado. Na igreja, todo aquele ou aqueles que não são verdadeiramente convertidos também são preservados e até abençoados juntamente com os filhos de Deus. A chuva que caiu agora mesmo cai sobre maus e bons. Cai sobre aquele agricultor perverso, maldoso e desonesto e faz produzir frutos. Mas vai chegar o dia em que a colheita será feita. E Deus assim permite, porque ainda não chegou nem o dia e nem a hora da colheita. Deus assim permite, porque, meu querido, Ele vai, no tempo certo, colher. E serão consumidos juntamente com aqueles que se disfarçam no meio do trigo, todo aquele falso profeta. Por isso, irmãos, o joio e o trigo, apesar de identificados, continuarão juntos até a colheita preparada pelo Senhor. A erva daninha, a semente ruim, o joio plantado por Satanás, a semente da semeadura do mal, meu querido, apesar de parecer, ela não é. Apesar de crescer juntos, ela não é uma boa semente. E vai chegar o tempo determinado em que ela será arrancada. Para concluir, meus irmãos, essa última reflexão ou consideração, a parábola contada pelo Senhor Jesus é a promessa e o alerta de que na colheita o joio não será arrancado do meio do trigo e junto com o trigo, mas será totalmente queimado, destruído. Deixai crescer, diz a parábola, até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Veja que coisa interessante, separe primeiro aquele que não é a boa semente, arranque tudo e queima. E a conclusão, meu querido, dessa parábola é graciosamente escatológica. É apontando para o futuro, é apontando para a salvação verdadeira, é apontando para, meu querido, a obra redentora de Cristo. Ela aponta para a forma direta e clara para o juízo de Deus. Nas palavras do Senhor Jesus não existe meio termo, não existe sombra de dúvida, não existe será que é ou que não é. Ele é incisivo, ele é direto. O joio será juntado, atado e queimado, ao passo que o trigo será recolhido.
Nessa parábola, meu querido, Jesus faz uma promessa e o alerta que a colheita e na colheita o joio não será apenas arrancado, destruído, queimado. E para que não fique nenhuma dúvida sobre essa verdade bíblica, é importante nós nos lembremos de que é isso que ele promete. Seja lançado no lago de fogo, preparado para o diabo, para os seus anjos. Eu queria que você nessa noite pensasse como tem sido a sua vida. Você tem certeza do amor de Deus? Você tem certeza da produção de bons frutos? Você tem certeza de que você faz parte da lavoura de Deus? Você tem certeza de que Deus o tem nas mãos pelo amor salvador? Você tem certeza da misericórdia do Senhor na sua vida? Nós vamos, meus irmãos, participar da ceia agora. Eu gostaria que você considerasse isso e pensasse. Jesus contou essa parábola simples. Plantou-se o trigo, de noite veio o inimigo, lançou o joio e cresceram juntos. E agora? O Senhor diz, deixem que cresça. E quando crescerem, identificados, o joio será arrancado primeiro. Eu queria muito que você considerasse sobre a sua vida. E soubesse que hoje é o tempo de pedir perdão, de reconciliar-se com Deus, de voltar-se para Deus, de render-se ao Senhor. E mostrar-se, evidenciar-se que você é fruto da lavoura do bom agricultor, que é o Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pensa na graça de Deus. Pense no amor de Deus. E também, meu querido, considere a bondade do Senhor. Peça para que Deus lave e limpe o seu coração. E que Deus lhe dê a certeza de que a sua vida é uma vida que faz parte da boa semeadura do Senhor, da lavoura de Deus, da bênção de Deus. Pai querido, olha, em nome de Jesus, com graça e com misericórdia, para a vida de cada irmão, irmã, amigo, amiga que está conosco aqui. E se porventura, ó Deus, houver alguém que ainda não tem certeza, que ainda o Pai não se viu como fruto daquela semente do Senhor, semente do Evangelho, da redenção, da transformação, lançado. Que talvez, ó Deus, ainda duvida no seu coração, incerto de que não sabe se essa semente já produziu fruto. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, fala com essa pessoa.
Leva essa pessoa, Senhor Deus, até o teu trono de graça. Limpa o seu coração, transforma a sua mente e lhe dá certeza do amor de Deus, do amor do Senhor. E de que essa pessoa, Senhor Deus, esse irmão, essa irmã, é fruto, sim, da boa semente. Semente da verdade e da salvação. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.